Oi, pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, um 2026 muito próspero para todo mundo. Eu falo que 2026 vai ser um ano extraordinário para aqueles que decidirem ter um ano extraordinário. E eu tô aqui para falar sobre metas. Então, começa o ano e a gente vê uma série de posts, uma série de artigos falando sobre escrever metas, escrever carta mágica, enfim. E por que que a maioria dos adultos, quando chega lá em dezembro, vai pegar o caderninho de metas, se frustra, né? Não cumpriu nem 50% daquilo que se propôs a fazer. Porque, na verdade, para a gente criar metas consistentes, a gente precisa fazer um passo anterior, que é um passo bem desafiador, que é sonhar. Porque apenas o sonho te dá coragem suficiente para você cumprir metas que vão exigir disciplina, vão exigir foco, exigir dizer não, exigir limpeza de relacionamentos. Então, não é gostosinho cumprir metas. E a única coisa que te traz coragem suficiente para encarar as metas é um grande sonho. Mas aqui está o X da questão. Na nossa vida tão cheia de rotina, tão cheias de responsabilidades, tão cheias de desafios, a gente para de sonhar. E para você que me acompanha já há algum tempo, eu sempre digo qual foi o momento crucial onde eu mudei a minha vida profissional. Então, eu saí da minha carreira de CLT para uma vida de empreendedorismo. Só que eu tinha, sei lá, o que eu fiz a olho nu para algumas pessoas foi uma loucura, porque eu era mãe solo, com uma criança de 4 a 5 anos, uma estabilidade profissional, uma vida estável, e eu decidi mudar tudo. Mas qual que foi o ponto que fez eu refletir toda a minha vida, toda a minha carreira? Eu estava uma vez aqui em casa não, né? Não nessa casa, num outro apartamento que eu tinha. E eu assisti um filme chamado The Way. E esse filme é a história de um pai que faz o caminho de Santiago da Compostela para honrar o filho que faleceu. O filho era bem diferente dele. E mostra, né, nesse filme as paisagens do caminho. É um filme lindo, profundo, enfim. Mas aquele filme mexeu muito comigo. Porque em algum momento da minha vida eu tive esse sonho de fazer o caminho de Santiago da Compostela. E quando eu assisti aquele filme, eu falei, mas como que eu vou fazer esse caminho de Santiago? Hoje eu tenho 35 anos, tenho uma série de responsabilidades, como que eu posso parar 30 dias e fazer uma peregrinação? Parece uma coisa muito distante. E pensar na possibilidade de não concretizar isso me feriu profundamente. E aí, uma parte sábia minha apareceu e falou por que não. E foi esse por que não que me fez pesquisar histórias de pessoas que mudaram a vida, fizeram uma pausa sabática, sei lá, na carreira, com 30, 40 anos. E eu tô falando de 2017, né? Que o home office não era tão divulgado, que as pessoas não faziam tantas pausas na carreira, enfim. Mas esse sonho me trouxe a coragem suficiente para eu transformar a minha vida, para eu me questionar profundamente. Então, são só sonhos que trazem essa capacidade de você se jogar, de você enfrentar coisas que você precisa enfrentar. Então, meu vídeo é sobre meta, sim, mas eu quero trazer perguntas para te ajudar a sonhar, porque eu também tive essa dificuldade. E todo começo de ano eu faço esse exercício. Então, esse exercício aqui é com base em um coach que eu gosto muito, chamado Brian Tracy, que é um dos meus coaches, na verdade, preferidos. Fala muito de vendas. E ele fala que o primeiro segredo de pessoas prósperas, bilionárias, enfim, é sonhar grande. Então, eu quero humildemente fazer algumas perguntas para que você se permita ativar a sua criatividade e sonhar. Antes de fazer metas, você precisa sonhar. Tem algumas pessoas que fazem isso com muita facilidade, mas tem outras que são racionais e têm uma dificuldade muito maior.
Então, eu quero fazer algumas perguntas para te conduzir nesse caminho da criatividade, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Pega um caderno e gaste energia aqui nesse exercício, tá? Se o seu potencial fosse completamente ilimitado, você é capaz de fazer tudo, de concretizar tudo, de construir tudo. Que tipo de vida você gostaria de criar para você e para sua família? Pensa que você tem potencial ilimitado. Se você quer falar inglês, você fala. Se você quer fazer um negócio multimilionário, você faz. Se você quer conquistar uma saúde incrível, você conquista. Você é capaz de tudo. Que vida você criaria? Primeira pergunta. Depois eu quero que você se projete daqui 5 anos. Então, esse vídeo eu estou gravando no dia 2 de janeiro de 2026. Eu quero que você projete no dia 2 de janeiro de 2031. Então, por exemplo, hoje eu tenho 44 anos, eu vou estar com 49 anos, quase, né? Quase 50. E aí eu quero que você se imagine lá, acordando no dia 2 de janeiro de 2031. Pensa, como que vai estar a sua vida? Se você tivesse aquele dia perfeito, dia 2 de janeiro, é o dia perfeito. Você vai ter a manhã perfeita. Você vai ter o seu dia perfeito, o trabalho perfeito, as pessoas perfeitas com você. Sabe quando você olha no espelho e a tua imagem, ela te traz alegria? Qual que é a imagem que você vê no espelho? Como você tá? O que você tá fazendo? O quanto você tem de dinheiro? Você tá trabalhando com o quê? Como que tá o seu café da manhã? Que alimentos você come? Qual que é a programação do dia para você começar um ano novo incrível, né? Acabou de comemorar o ano novo, mas como que tá o seu dia a dia? Onde você tá? Em que lugar? Se permita sonhar e se projetar um pouquinho daqui a 5 anos, né? Como que é o seu estilo de vida? Veja em detalhes, veja a roupa que você está usando, veja os detalhes da sua casa, do seu quarto, da sua moradia, do local que você está, das pessoas que estão com você. Pensa que você tem tudo aquilo que você deseja. É um dia incrível. E aí eu quero que você se pergunte o seguinte: se você tivesse também garantia absoluta de sucesso em qualquer área da sua vida, para conquistar um objetivo a curto, a médio e a longo prazo, quais seriam esses objetivos? Pensa que você vai ter sucesso, não adianta. Olha, o universo está te protegendo. Você vai ter sucesso para conquistar um objetivo a curto, a médio e a longo prazo. Quais seriam? Pensa que você tem potencial ilimitado. Qual grande coisa você ousaria sonhar se soubesse que a chance de fracasso ela não existe? O que você ousaria sonhar? Porque o sucesso já é garantido. Aí depois você pensa assim: o que eu teria feito para chegar lá? Quais são os passos que eu tomei? Quais foram as pessoas que eu encontrei? Quais são as pessoas que fazem parte desse meu círculo? E quais são as pessoas que não fazem mais parte desse meu círculo? Quem vai estar comigo? E quem não vai estar? Pensa que em 2031 você tem um dia perfeito. Você tem um potencial ilimitado, você conquistou coisas grandiosas, porque o fracasso ele não existe. Como seria esse dia perfeito? Se permita gastar um pouco de energia nisso, para você poder sonhar. E depois que você sonha, aí você vai escrever 10 metas para 2026. Metas.
2 metas para sua espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando sobre cultivar o seu sábio interior, ou como você quiser entender isso. 2 metas para a saúde, 2 metas para a carreira, 2 metas para finanças e 2 metas para pessoal, sabe? Para você. Para você construir objetivos de forma sistêmicas, mas que estejam alinhados com essa visão de futuro. Então, por isso que você precisa sonhar antes. Porque quando você olha para aquele mundo ideal, para aquele sonho, e assim, esse é um exercício que você precisa fazer com calma. Porque quando você se permitir usar a criatividade para projetar a vida que você deseja, essa vida precisa te emocionar. Essa vida precisa te trazer assim sabe, um calorzinho no coração? E aí quando você chegar aqui, você escreve suas metas. Porque você vai ter coragem suficiente para cumprir as metas. Porque você tem um motivo que te esquenta aqui, ó, a alma, o coração. Então, hoje, por exemplo, tudo que eu penso na minha vida, né, quando as pessoas falam, você tem uma empresa, eu quero fazer o melhor para as pessoas, desenvolver as pessoas, mas a casa da liderança, ela foi construída para trazer a vida que eu quero. Sim, às vezes é uma meta, eu não tenho uma meta humanitária. Primeiro é a minha felicidade. E eu sei que Deus quer isso, quer primeiro a minha felicidade. Eu quero criar uma vida profissional onde eu possa trabalhar de onde que eu quiser, que eu possa ter rendimentos para poder morar um período em cada país, né? Ir com meu filho, para ter experiências multiculturais, multilocais. É para isso que eu trabalho todo dia. Então, para eu conquistar isso, eu vou ter que, para eu poder, por exemplo, fazer o caminho de Santiago da Compostela, que até hoje eu não fiz, eu preciso criar um negócio sustentável que me permita ficar 30 dias fora, sem preocupação. Eu preciso falar inglês, preciso falar espanhol, enfim. Mas quando eu penso nessa Marina de mochilinha lá, peregrinando, aquilo me traz uma felicidade enorme, só de projetar essa imagem. Então, esse é meu convite para você. Antes de fazer metas de alta performance, sonhe. Porque apenas o sonho vai te dar o combustível necessário para você fazer aquilo que precisa ser feito. Tá bom? É isso. Um 2026 muito incrível para cada um de vocês. Mas lembre-se, vai ser incrível se você fizer a sua parte. Um beijo e até mais.